Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos de volta em mais um estudo da obra psicológica do espírito Joana de Ângeles, no bloco que nós intitulamos Psicologia Espírita. No dia de hoje, estamos a examinar mais um capítulo da portentosa obra Jesus e Atualidade, a primeira obra da célebre coleção psicológica desse espírito notável. O bloco Psicologia Espírita é um bloco que examina não apenas a obra psicológica de Joana de Ângeles, mas faz sempre correlações das questões psicológicas da ciência acadêmica, da ciência oficial e as teses fantásticas da doutrina espírita, tentando fazer uma ponte essa que Joana de Ângeles nos serve como referência. Joana de Ângeles é a referência maior porque foi ela pioneira em tentar estabelecer essa ponte entre as teses acadêmicas da psicologia científica e as propostas que o Espiritismo, desde Allan Kardec, assim apresenta. Jesus e dever. Trata-se de uma análise que o espírito Joana de Ângeles faz em torno do dever e das suas consequências psicológicas e das características psicodinâmicas que envolvem o dever, as características, portanto, emocionais. A princípio, o espírito Joana de Ângeles diz que a proposta de Jesus, como nós sabemos, é o reino dos céus. Mas o que é realmente o reino dos céus? O reino dos céus é um estado interior de plenitude. Se o reino dos céus proposto por Jesus e que é o escopo principal da sua doutrina é um estado interior, deve-se então buscar um estado interior, trabalhar-se interiormente sem se preocupar com as atitudes, as obrigações e as posturas externas, porque o reino é interior. A princípio, esse raciocínio parece bem razoável, parece ser bem lógico. Mas o que nós concluímos, no entanto, é que Jesus estabelece que esse reino interior somente é conquistado através de trabalho. Quando a gente fala num reino, a gente fala num reino que é construído. Todo reino é um reino construído, que embora seja uma construção que vai sendo sedimentada interiormente, se realiza através das experiências do mundo. Uma outra coisa que precisamos mencionar é que esse reino dos céus proposto por Jesus, se é uma construção, é um progresso, é um desenvolvimento interior. E se é um desenvolvimento interior no qual o indivíduo já se encontra em paz, já consegue experimentar a paz, experimentar uma certa ventura, um certo júbilo, mesmo que não totalmente já conseguido, porque o reino dos céus não é necessariamente a perfeição absoluta, porque senão só o próprio Cristo e os espíritos crísticos haveriam de experimentar esse estado. Não. O reino dos céus não é uma construção interior, mas no momento que o indivíduo se movimenta para essa construção interior, ele já começa a experimentar os primeiros prazeres, as primeiras blandícias desse reino dos céus. É essa a explicação para a colocação que Jesus fez para o ladrão na cruz com ele. Porque ao se movimentar psiquicamente para uma renovação interior, mesmo no momento extremo da cruz, Dimas, o chamado bom ladrão, já se encontrava no paraíso, no reino dos céus dentro, ainda que precisasse reparar e recompor aquilo que tivesse feito na sua existência material. Do contrário, a gente estaria estabelecendo um conceito de justiça em função de alguém que tivesse tido a oportunidade de contactar o mestre no momento da morte, ter todos os seus compromissos deletados, apagados ao passe de mágica, sem a necessária reabilitação do indivíduo, mas está renovado e já nesse processo de crescimento, de construção, portanto, já está a criatura no reino dos céus, já experimenta uma espécie de paraíso. Então, se o reino dos céus é uma construção, é um desenvolvimento, é uma espécie de evolução. Se tudo se desenvolve, tudo evolui, as coisas evoluem, mesmo aqueles que estão no mal, mesmo aqueles que estão na ignorância, mesmo aqueles que estão na perversidade, estão evoluindo. Sim, mas esse reino dos céus é uma evolução consciente. Essa é a diferença. Mas aí que se destaca a ideia do dever. Porque quando a gente fala em dever, a gente fala em atitudes claras em termos comportamentais. Não estamos falando em abstrações, em sentimentos, em ideias, em colocações que são metafísicas, em anseios, em intuições, nada daquilo que diz respeito à subjetividade, a algo interior. Estamos falando em atitudes, em posturas. Isso é dever. Do ponto de vista humano, material, o dever está relacionado quase sempre às obrigações que a criatura tem para com o coletivo, para com o próximo, para com a sociedade e para consigo mesmo.
E qual seria o dever na psicologia de Jesus? Qual seria o dever em termos espirituais? O chamado dever moral, expressão já usada por Allan Kardec na obra da Codificação Espírita. São aquelas atitudes que fazem essa construção interior. São aquelas condutas, aqueles comportamentos que promovem a evolução do indivíduo internamente. É essa atitude, ou melhor, esse repertório, sem o qual a criatura não cresce. Por isso o erro de se isolar para se iluminar. A atitude de se isolar acaba empobrecendo a própria evolução, porque há determinadas conquistas evolutivas que somente são conseguidas através da atitude. É o meio através do qual eu consigo progredir em determinados aspectos. Para a doutrina espírita, é por isso que Allan Kardec, nas suas obras, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me lembro, por exemplo, no capítulo 17, que aliás tem o item dever moral, o dever, na verdade, né, que Kardec explica como o dever moral. E nesse mesmo capítulo tem o homem de bem, e Kardec começa a explicitar o que seria um homem de bem. A grande maioria das características que Kardec coloca do homem de bem é a respeito de condutas. O homem de bem faz isso, o homem de bem faz aquilo, é tolerante, perdoa, age sempre com o bem, ajuda o fraco, ampara o fraco em detrimento do forte, sempre a sua atitude está voltada para a justiça, etc. E aí no último parágrafo desse texto, Kardec vai dizer: aqui não estão enumeradas todas as características que configuram o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las vai conseguir automaticamente, vai conseguir, por uma consequência de desdobramento moral natural, as outras que nós aqui não descrevemos. Ora bem, e eu fico pensando, quais são as características que Kardec não descreveu nesse texto Homem de Bem? As características interiores. Porque algumas características interiores são conquistadas através dessas posturas, do exercício desse dever, que vão gerar esses sentimentos. O dever moral é imprescindível, esse dever espiritual é imprescindível para o desenvolvimento desse reino dos céus em nós. Aquilo que Chico falava, o trabalho, o serviço cristão, tudo isso são, portanto, experiências, são, portanto, expedientes, inclusive, para desenvolver esses recursos internos. É necessário que eu tenha as atitudes, o dever moral, mas que os meus interesses sejam sinceros, sejam puros, sejam desinteressados. As minhas intenções sejam desinteressadas. Tem que haver também esse outro complemento. Mas por que Allan Kardec se restringiu ao comportamento? Porque é melhor fazer o bem, mesmo de maneira imperfeita, do que nada fazer. É melhor o indivíduo estar agindo no bem, servindo no bem e errando, do que errando sem servir. Por isso que Jesus disse: reconhece a árvore pelo fruto. Por isso que Jesus estabeleceu a cada um segundo suas obras, porque são as obras que é a materialização dos anseios do Espírito, ainda que os anseios do Espírito não sejam puros, ainda que os anseios do Espírito não sejam perfeitos. Jesus dizia: a minha alegria, o meu alimento é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, é esse dever moral que é imprescindível. As atitudes não é suficiente para o progresso todo, porque, repito, é necessário também ter o lado interior sendo trabalhado, mas é imprescindível, sem o qual eu não conquisto as outras coisas. Mas como a obra de Joana é uma obra psicológica, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui, porque em todo o capítulo de Jesus Atualidade, ela traz um conteúdo psicológico, ela vai ressaltar o indivíduo que não está voltado para o dever moral. Esse indivíduo tende a reclamar para si direitos. E aí Joana faz uma descrição psicológica muito interessante, dizendo que esse indivíduo que não está engajado no serviço do bem, ele tende a se achar merecedor de tudo e de todos. O que é que isso quer dizer? Que ele tende a se tornar um indivíduo egóico, que ele tende, psicologicamente falando, a esperar ser atendido. O que é que isso resulta psicologicamente falando? Um desenrolar desses fenômenos emocionais que vão levar ele à agressividade e à depressão, que, aliás, para alguns autores da psicologia, são lados de uma mesma moeda. A agressividade de um lado e a depressão de outro. Joana cita isso, que esse indivíduo vai cair em agressividade e em depressão. O indivíduo que, no entanto, está no serviço do bem, no dever moral realizado, nas suas obrigações morais para com a vida, ele tende a não esperar muito dos outros, a não ficar cobrando as coisas dos outros, a não ficar requisitando, né? Não que ele não tenha um senso de justiça, de também esperar, de também reivindicar, mas ele não fica refém, ele é menos escravo das necessidades daquilo que ele quer cobrar. Quem
quer muito direito, ou seja, quem requisita muito para si, quem espera muito do outro, do próximo, do Estado, do coletivo, quem vive nessa atitude psicológica, no fundo, ele é escravo dessas necessidades e é refém. Ou seja, ele tem mais carência, portanto, ele tem mais necessidade. O indivíduo que serve, ele acaba até dispensando algumas reclamações, algumas exigências, até se considera desnecessário, porque ele bota na balança, coloca o custo-benefício e conclui que não vale a pena ficar também brigando por questínculas, por questões comezinhas e vai adiante. Então isso é interessante. Joana conclui o capítulo em 2 itens importantes do texto. Um deles é a parábola de Mateus, que Jesus conta que um pai de família chamou 2 filhos e convida cada um deles: filho, vai trabalhar hoje em minha vinha. E um deles diz: sim, senhor, eu vou, e não foi. Arrependeu-se depois, ou melhor, refletiu sobre o trabalho, sobre o esforço e não foi. E o segundo filho disse para o pai que não iria, que não queria, depois reviu a postura, reflexionou e foi para trabalhar. E Jesus então volta-se para o interlocutor com quem ele estava conversando e pergunta: para você, quem foi aquele que melhor atendeu os deveres para com o pai? E o interlocutor respondeu: foi o segundo, aquele que disse a princípio que não queria e depois foi trabalhar na vinha. Joana conclui o capítulo dizendo o seguinte, que não basta a palavra, a promessa, não basta a declaração, é necessário a execução do dever moral para se aprimorar interiormente. É até melhor que o indivíduo faça mais do que fale. É até melhor que ele se equivoque mais nas palavras, mas é que ele procure viver aquilo que ele já despertou e aquilo que ele acredita. Por fim, ela vai dizer: nunca prometas aquilo que não pode cumprir. O indivíduo que está no exercício do dever moral, ele acaba por se dedicar tanto ao dever moral que ele não promete aquilo que ele não pode cumprir. Ele não vai além porque isso de prometer aquilo que não se pode cumprir é um pouco da nossa vaidade. Né? Alguém pede alguma coisa para mim, eu não posso cumprir, mas eu digo que sim, só para não dizer não, porque se eu disser não, talvez a pessoa fique chateada comigo e a pessoa pense mal de mim, e como eu não quero o meu ego ferido, eu digo sim. Essa necessidade psicológica que a psicologia fala, é de dizer sim sempre para tudo e para todos, né? De não poder dizer não, porque temos medo não de desagradar o outro, mas temos medo do outro ficar desagradado conosco e como é que o outro vai nos ver em nossa ferida narcisa, o nosso narcisismo ficar atingido, e por isso a gente não diz não. E Joana vai dizer: nunca prometas o que não podes cumprir. Quando estiveres no dever moral, dispensarás dessas coisas. E mais adiante, vai dizer que aquele dever moral que exige de você um sacrifício muito grande é aquele que vai alçar voos na direção da verdadeira harmonia, da verdadeira plenitude. Então, ela acaba o capítulo mais ou menos nessas considerações, dizendo: o dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça à harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste, sem rebeldia, será a tua motivação para conquistas mais expressivas. És servidor do mundo. Jesus, que se originou nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez para que tivéssemos vida e vida em abundância. Aquele que serve, aquele que se dispõe a se dedicar a algo ou a alguém, ele que evolui, ele que se desenvolve. E aquele que recebe nem sempre, às vezes é devedor da vida. Às vezes está devendo e acumulando mais dívidas a não devolver a vida. Então tem sempre isso em mente, que psicologicamente falando, o dever moral é também precursor de saúde emocional, de saúde mental, de sanidade psiquiátrica e de harmonia espiritual na busca desse reino dos céus. Esse trabalho é em parceria, estou analisando capítulo por capítulo com a minha amiga Patrícia Lins e vamos agora ouvi-la, o que ela tem a nos dizer. Joana de Ângeles inaugura o capítulo 8º, Jesus e Dever, dizendo que, invariavelmente, a maioria das pessoas se creem merecedoras de um legado que, na verdade, não lutaram para conquistar. Quando nós vemos os espíritos puros, os Cristos, nós não conseguimos conceber, pelo menos numa leitura superficial, o quanto de sacrifício eles precisaram empreender para poder vencer as suas más paixões, domar as suas inclinações e burilar os seus sentimentos, acrisolar-se como espíritos. Quando nós lemos, por exemplo, a obra Renúncia pelo Espírito Emmanuel, nós vemos que Alcione, que embora não fosse ainda um espírito puro, mas que já era um espírito de escola e não precisava mais reencarnar na Terra,
Nós vimos os grandes sacrifícios que ela voluntariamente se coloca, se submete, demonstrando todo o patrimônio moral e toda a autoridade moral que ela dispunha. E nós vemos que é justamente através do trabalho, do sacrifício de nós mesmos, de sobrepujar aquilo que é espiritual em relação ao nosso ego, de tentar destruir cada vez mais essa máscara egóica que acaba obliterando os nossos olhos em relação às verdades espirituais, que é justamente este o grande trabalho que os grandes espíritos que conseguiram ascender fizeram antes de nós. Portanto, aquilo que nos separa dos ditos anjos é apenas o tempo e o esforço. E Joana de Ângeles vai dizer exatamente isso, que nós podemos conseguir tudo, principalmente em relação à vivência do Evangelho, testificando, aplicando todos aqueles conhecimentos na nossa vida, à custa de muito esforço, à custa de renúncia e de abnegação. Então a constância e o trabalho são ferramentas necessárias. Quando nós lemos o capítulo 2 da obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, Humberto de Campos vai narrar um diálogo entre Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista. E elas vão falar justamente que algumas semanas atrás, Maria e José tiveram ido até Jerusalém para poder apresentar os seus filhos, conforme o costume da época, na época das festividades da Páscoa, e que houvera acontecido aquela famosa passagem de Jesus no templo dos doutores da lei, em que Jesus, por volta dos seus 12 anos, conseguia conversar e argumentar, apresentando evidências com relação à lei e um conhecimento que era impossível que pertencesse apenas àquela vida, um conhecimento da vida, das verdades espirituais, de uma forma tão profunda e tão vivente como nenhum dos juízes do Sinédrio conseguia ter. E aí elas vão conversar que Maria, mãe de Jesus, estava um pouco preocupada com o destino do filho. E ela vai encontrar Jesus na carpintaria de José, dizendo: mãe, esta daqui é a maior escola da vida. Através do trabalho é que eu consigo entender a construção do reino dos céus. E nós observamos que Jesus sempre exortou, sempre pediu que nós tomássemos a nossa cruz e seguíssemos, que nós nos esforçássemos para poder deglutir e digerir o pão da vida. Então o trabalho sempre foi exortado pelo Cristo. Isso acontece porque é através do trabalho que, a partir do fruto do nosso próprio esforço, nós conseguimos dar valor às coisas essenciais da vida. E aí nós nos tornamos dignos de mais tarde receber as bênçãos do alto. Muitas vezes, como nós ainda somos crianças espirituais, como Joana de Ângeles gosta de se referir, e quando aparentemente Deus não faz a nossa vontade, pelo menos não ao sabor dos nossos caprichos pueris, nós nos rebelamos, nos revoltamos e muitas vezes reagimos de duas formas, ou com agressividade ou caímos em depressão. Isso é resultado de uma libido mal direcionada. Em O Livro dos Espíritos, na questão 908, Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade superior: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Porque, em realidade, as paixões são neutras. Aí a espiritualidade vai fazer uma metáfora. As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando ele que governa. Então nós precisamos controlar e direcionar toda a nossa força criadora, toda a nossa vontade, toda a nossa automotivação como um cavalo que é útil de acordo com a nossa vontade alinhada com a lei divina. E é nesse esforço que nós devemos ser exigentes para conosco e benevolentes para com o outro. Porque se nós já temos a bênção de ter essas informações tão claras em nossa mente e conseguimos compreender o esforço que é necessário empreender para poder ascender aos céus, o outro pode estar num tempo diferente e o tempo de despertamento dele vai chegar. Por isso que nós devemos controlar a irascibilidade e o ego. Nós devemos ser mansos e pacíficos, porque nós devemos entender que o outro tem a liberdade de se expressar como quiser.
Allan Kardec também vai falar sobre isso em O Livro dos Espíritos, quando vai falar da lei de liberdade, em especial a liberdade de consciência. A pretexto de propalar a verdade, nós não temos o direito de devassar a liberdade de consciência alheia. E Joana de Ângeles vai dizer que todos nós, invariavelmente, temos deveres impostergáveis perante a vida. Nós temos uma missão, pequena ou grande, que nos cabe cumprir. E esta primeira missão não faz parte dos papéis sociais que temos. Estes papéis sociais, eles são importantes para que nós possamos nos expressar e de certa forma nos vinculam às pessoas que fazem parte de nossa vida. Mas o nosso primeiro compromisso perante a vida é conosco, com a nossa evolução e com o nosso progresso espiritual. Portanto, é necessário, urge, que nós voltemos os nossos olhos para dentro de nós mesmos. As conquistas morais, portanto, são feitas à base de muito esforço. E nós devemos sempre nos regozijar por sermos úteis em toda e qualquer circunstância. Lembrando que o trabalho é justamente assim definido em O Livro dos Espíritos. Qualquer ocupação útil. Toda vez que nós somos úteis aos nossos semelhantes, nós estamos compatibilizados e alinhados com a lei divina, que diz que nós temos que vivenciar a lei de cooperação, que nascemos aqui juntos, hoje nesse planeta de provas e expiações, justamente para nos ajudar e, através do contato com o outro, ver os nossos equívocos e quais oportunidades que nós temos de sermos verdadeiros homens de bem, perfectíveis que somos. E aí Joana de Ângeles vai narrar uma parábola maravilhosa, a parábola do homem e dos seus 2 filhos. Vai dizer assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao que ele respondeu: sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo fez a mesma proposta. E ele disse: não quero. Todavia arrependido foi. E Jesus então pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os apóstolos responderam dizendo que o segundo. Então, na realidade, mais vale que nós, mesmo que tomemos uma decisão precipitada, mais tarde a bênção do remorso ou do arrependimento nos assume e nós mudemos de conduta, como aconteceu com Saulo de Tarso, que resolveu converter o cavalo que o assomava, o avassalava, para que o cavalo agora fosse útil na propagação do Evangelho do Cristo. Mais vale isso do que nós sermos hipócritas e propagar com os lábios uma realidade que nós ainda não acreditamos. A ação. A ação, ela é mais importante do que as palavras. O trabalho é ação. O dever bem cumprido é o exercício dos ensinamentos que nós temos na prática. E aí Joana de Ângeles vai encerrar o capítulo dizendo assim: jamais permaneça inoperante em um lugar já conquistado. O dever bem cumprido é vida, e vida em abundância. Nós não fomos criados para viver numa zona de conforto. A evolução se dá através de desafios. É a partir dos desafios que nós defrontamos a nós mesmos, que nós percebemos aquilo que precisamos melhorar e que nós, portanto, evoluímos. E é a partir desses desafios, do enfrentamento deles, através do trabalho, do nosso esforço íntimo, que nós vamos ascender aos céus.